Paz seja convosco. Paz. Tudo bem? Como vocês estão? Mais uma sexta-feira, uma palavra abençoada para o coração de vocês. Tá travando. Para o coração de vocês. Que hoje a gente possa falar algo do trono de Deus para edificação da vida de vocês. Hoje, sexta-feira, né? Dia dos Pais está chegando aí. Todos os papais, parabéns para vocês. A aula que a gente teve com a pastora Silvia, infelizmente o áudio deu uma enroscadinha no final, mas assim, extremamente edificante para que a gente possa construir na nossa vida, no nosso ministério, um pensamento e a mentalidade de um filho de Deus, né? Algo falando sobre o pecado é fundamental. As doutrinas bíblicas, elas são fundamentais na vida do cristão. Paz seja convosco, irmã Verônica, boa noite. Então fui muito abençoado quarta-feira. Espero que as próximas aulas elas sejam infinitamente melhores e que a gente evolua nesse sentido de conhecer cada vez mais e mais o nosso Deus e se aproximar cada vez mais da presença dele, né? Fiquei muito assim honrado em receber, não todas as ministrações a gente fica muito honrado de receber os nossos irmãos, porque é muito tempo investido em estudo. Nós sabemos, quando a gente manda o escopo do projeto, vem aquele calhamaço de folha para ler, ai meu Deus, mas quando começa, Deus começa a ministrar no coração e todas as lives estão sendo incríveis, né? Vamos tentar de alguma forma trazer de volta, né, a pastora Silvia para ela reapresentar pelo menos a metade ou então a gente fazer um vídeo, porque é fundamental aquela doutrina para que a gente possa entender salvação, entender cristologia. A gente vai falar de Jesus Cristo. Nós teremos surpresas aí nas nossas quartas-feiras aí com convidados ilustres e especiais aí, tanto dos filhos de Deus como os convidados de fora também. E a gente vai ser cada vez mais abençoado, conhecendo mais da presença da palavra de Deus, para desfrutar mais da presença de Deus o máximo que a gente puder. Amém? Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, né? A gente vai falar sobre... a gente vai discorrer aqui acerca do amor que habita em nós. Esse amor ele não pode esfriar. Esse amor ele é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Tata Batista, seja bem-vinda. Todos vocês que estão aí, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar com oração. Tem alguns pedidos de oração aqui, algumas orações pessoais. Meu amigo, irmão, né? Mais chegado que irmão, Tiagão, pastor Tiago, pastora Daiane, Ministério Banda Identidade, todo mundo com suspeita de Covid, mas eu creio que só é suspeita. Eu creio que isso daí vai ser apenas uma vacina grátis que vocês vão receber, tudo vai dar certo, tudo vai passar. Nós vamos orar aqui para que o Senhor possa estabelecer a cura na vida de vocês. Tem oração também que chegou no grupo dos pastores do Instituto Teológico, da irmã Rosinha. Ela está com câncer nos ossos, é um problema gravíssimo. Domingo na igreja a gente também recebeu uma oração, um pedido de oração também, se não me engano, a irmã Raimunda. Vamos orar para que Deus ele possa estar chegando na vida dessas pessoas com cura, com restauração, com refrigério e com alegria, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos por poder estar na tua presença. Nós chegamos aqui, Pai, com corações transbordando em graça, em gratidão, em amor, para que o Senhor nos assista, Senhor, na Tua presença hoje. Deus, que o Senhor possa vir, Senhor, de encontro à cura do pastor Tiago, pastora Daiane, do Tom, da Tan, de todos os meninos da banda que contraíram esse vírus. Deus, que o Senhor venha visitar a irmã Rosinha também, que está com problema de câncer nos ossos. Deus, que o Senhor venha visitar também lá na Bahia, a irmã Raimunda, que pediu oração no domingo. Deus, que o Senhor venha, Senhor, em encontro às nossas necessidades hoje, Pai. Primeiramente, as nossas necessidades, as nossas fomes espirituais, a nossa sede da Tua presença. E que o Senhor venha saciar-nos, Deus, com o Teu poder, com o Teu bálsamo, com a Tua cura, com o Teu amor. E que o Senhor venha alcançar todas as vidas aqui presentes hoje com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós vamos falar, a gente vai discorrer a respeito de um versículo que ele está lá em Mateus 24, do 10 ao 13, né? Aquelas
sermão escatológico de Jesus, as suas últimas orientações antes da crucificação, né? As suas últimas assertivas, né? Diretivas, perdão, que ele fez antes de ser crucificado, a orientação aos discípulos, os seus últimos recados, né? E são coisas que nós vivemos a nossa vida da forma que nós achamos legal, e muitas vezes nós esquecemos de ouvir aquilo que o Mestre falou. Quem é o Mestre? Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós nos vemos em meio a situações difíceis, nós clamamos a Ele, mas se nós tivéssemos clamado a Ele antes de entrar em situações difíceis, a nossa vida seria totalmente outra, totalmente diferente. Amém? Então vamos iniciar com o texto. Hoje a gente vai ler o Evangelho de São Mateus 24, do 10 ao 13. Amém? Hoje a ministração vai ser uma ministração mais exortativa, mas qual é o filho que nunca foi exortado pelo seu pai? A exortação faz-nos permanecer no caminho, permanecermos na presença de Deus, e é fundamental para a vida do cristão estar na presença de Deus. Aconteça o que acontecer, chova canivetes, caia chuvas e trovoadas, nós devemos estar sempre, em todo o tempo, na presença de Deus. Ainda que a gente tenha que suar sangue, mas devemos estar na presença de Deus. Amém? Então está escrito assim no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo do 10 ao 13. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e seguirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o texto que a gente vai falar hoje. E nós temos algumas deixas no próprio texto que fazem com que nós identificamos esse tempo como o tempo chamado hoje, né? Tudo isso que foi dito nesse texto aqui, nós vemos na nossa contemporaneidade, no nosso tempo que vivemos. E é algo que a gente tem que refletir a respeito, algo que a gente tem que entender para a nossa geração, para o nosso tempo, né? E outra coisa é a diretiva de Jesus aqui. O amor de muitos se esfriará. Ele não diz talvez se esfriará ou se esfriaria. Ele disse se esfriará. Então nós vamos refletir um pouco acerca de tudo isso, acerca dos motivos, das causas, das razões que fazem com que o nosso coração, que o nosso amor, e esse amor é um amor específico que nós vamos tratar no texto também, que fazem com que esse amor específico venha se esfriar. Nós vamos falar muito sobre isso hoje e refletir introspectivamente. Nós temos uma mania de ver as exortações do Evangelho de Jesus Cristo para os outros, né? Para os ímpios, para aqueles que não são da comunidade da graça, ou para o irmão que tem um pecado diferente do nosso, né? Ele precisa ser, eu não, meu pecado Deus, ninguém sabe, Deus sabe. Então é um momento da gente confrontar a nossa velha criatura, esta que vem se manifestando vez ou outra na nossa vida, nos roubando paz, nos roubando comunhão, nos roubando santidade. E nós precisamos muito de santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. A estar separado desse monturo chamado mundo, né? Desse entulho de sofrimento chamado existência humana. Então nós temos que refletir a respeito disso, amém? Vivemos tempos difíceis, agravados por uma crise sem precedentes. Isso tem afetado não só os descrentes, como também a comunidade da graça. Não adianta a gente ouve muitos santarrões por aí dizendo que, olha, nada atinge a minha tenda. Vejo até gente dizendo que crente não pega, pregando que crente não pega coronavírus, e quando vai ver, a família pega. Então a gente tem que
vigiar e orar todo o tempo, saber que nós estamos debaixo do mesmo sol, nós estamos sujeitos às mesmas intempéries do mundo e nós devemos vigiar. E nesse tempo de quarentena, de exceção, de dificuldades, vocês viram o absurdo daquilo que aconteceu no Líbano hoje, essa semana. Eu vi hoje também que aquele senhor fez com o rapaz, com o entregador, né, de aplicativo. A gente vê que a humanidade está num processo acelerado de degeneração, de depravação, de desamor, e a gente vai falar muito desse tema, desamor, na nossa ministração. É necessário que a gente fale de desamor, palavras assim que vão despertar o nosso entendimento para aquilo que as Escrituras fazem saltar aos nossos olhos, amém? Nós vivemos em tempos de guerras e rumores de guerra, incredulidade, apostasia, indiferença e caos, tempos escatológicos. Estas circunstâncias se potencializam quando não há escapes, momentos de distração, onde podemos nos transformar para uma realidade paralela à nossa distopia, né? Quem dera pudéssemos viver na ambiência utópica, né? Muitas pessoas, elas anestesiam a sua alma, distraindo a sua mente nas redes sociais, ou distraindo a sua mente em séries de TV. Mas nesse momento a gente tem que encarar algo que é muito duro e verdadeiro, que é a nossa vida de verdade. Muitas pessoas dentro de casa, tendo que trabalhar em home office, estando o dia inteiro com aquilo que num dia foi sua bênção, mas hoje é o seu tropeço. A gente tem que restaurar os altares da nossa vida, nossos relacionamentos, nossos casamentos, a nossa vida. Amém? E tudo isso somado àquilo que está acontecendo lá fora, a desesperança mundial, tanto econômica quanto na área da saúde, faz com que o nosso coração se atemorize. Ele vem até a se esfriar, nossos sentimentos eles começam a se esfriar. Nós só nos preocupamos com aquilo que nos assola, que são as notícias. E nós vemos as notícias, não adianta a gente querer se esconder, né? A gente vai ver que todo dia estão morrendo 1000 e tantas pessoas. Isso não é normal. Não aceite isso com naturalidade. São 1000 vidas. São 1000 pessoas que morrem quase todos os dias por causa dessa pandemia. Isso é uma coisa horrível. É doloroso. É assustador. É assombroso. Nosso coração, por estar numa ambiência de iniquidade, ele acaba se conformando às notícias. Olha, hoje morreu 1000, como se tivesse acontecido qualquer coisa. Nós temos que entender que nós estamos vivendo numa época de choque e todos seremos afetados de uma forma ou de outra. Nós temos que entender, e essas coisas que vêm acontecendo ao nosso redor, elas afetam a nossa vida, a nossa espiritualidade também, de uma forma devastadora. Se nós não usarmos agora dos conselhos do nosso bom Jesus, de permanecer, de acreditar, de esperar na vinda dele vindoura, né? na sua volta para a sua igreja e no futuro que ele nos garantiu, nós vamos entrar num colapso mental, nós vamos entrar numa convulsão social, e isso não é bom para a igreja. Não é bom para vocês. Tudo que nós queremos na nossa vida é paz. A paz. Tem pessoas que falam de riqueza, tem pessoas que falam... Não, você quer paz. Quando você tem paz, você dorme. Muitas vezes tem gente que está cheio de dinheiro e não dorme. Tem que tomar remédio para dormir. Tem gente que está cheio de saúde, mas também não dorme porque é cheio de ansiedade. Tudo que nós queremos é paz. E nesse mundo caótico, nós só encontramos a paz em Jesus Cristo de Nazaré. Somente nele. Amém? Vamos lá. Estamos condenados a aprender. Essa parte eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Quando eu escrevi isso daqui, Deus passou muitos flashes. Quando eu li o texto e Deus começou a falar comigo nessa introdução, Ele me mostrou muitas situações que nós sabemos que estão acontecendo nesse mundo.
E é bom a gente abrir os nossos olhos e abrir o nosso coração e ter sensibilidade e empatia de ajudar quem a gente pode ajudar. Estender a nossa mão aonde o nosso braço alcançar. Aonde o nosso braço não alcançar, clamar a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Estamos condenados a aprender a lidar com as nossas realidades e a colher os frutos afetivos que plantamos. Amém? Não existem mais possibilidades de se descontrair com amigos em um encontro, ir às compras ou sair de férias. Tudo o que nos resta é a nossa rotina, que era invisível aos nossos olhos, mas agora é tudo que restou. Como têm sido os seus dias? Muitas vezes o nosso escape era justamente a utopia, né? Era o momento onde a gente se descontraía num encontro de amigos, né? Nós temos muitos filhos de Deus aqui que gostam de pescar, eu sou um deles. Então tudo isso nós fomos restringidos a não fazer. E tudo que a gente tem agora era aquela realidade rotineira da vida cotidiana que passava batido, né? A gente acordava de manhã, se cuidava, escovava os dentes, tomava um café e ia trabalhar. Depois do trabalho se encontrava com amigos. E aquilo nos roubava a atenção que nos afligia. Era um escape, era uma bolha de alívio que nós nos dávamos. Hoje nós não temos mais isso. Nós temos que colher os frutos dos nossos afetos, daquilo que plantamos nos nossos relacionamentos. Então você vê que em muitos lares, né, está havendo harmonia, graças a Deus, em muitos lares está havendo paz, mas em outros lares nós estamos vendo divórcios, aumento de violência doméstica, aumento de violência contra o idoso, aumento de dependência química por causa do isolamento e da depressão. Então tudo isso é fruto de uma sociedade doente. Essa é a sociedade do século XXI, onde nós compartilhamos, todos nós, esse espaço, essa época, essa geração. Ela está doente, ela está afetada, ela não suporta verdades, ela não suporta mais a vida como ela é. Como dizia Nelson Rodrigues, ela não suporta mais isso. Mas nós devemos refletir sobre nosso tempo. Essa circunstância é um recado de Deus para a nossa geração. O recado de Deus é: arrumem a sua casa. Assim como o profeta Isaías disse a Ezequias: olha, certamente morrerás, arruma a tua casa. Nós devemos arrumar a nossa casa afetiva, a nossa casa emocional, nosso relacionamento, os nossos relacionamentos familiares, os nossos corações. Tudo isso precisa entrar numa ordem. Tudo isso tem que entrar num processo de reorganização, porque senão o desespero, a desesperança, o desencanto começa a invadir o nosso interior e plantar sementes de dor, sementes de angústia, sementes de desesperança, de desamor. E a nossa vida vai se afastando tanto dos nossos afetos como do nosso Deus. Nós vamos entrando assim dentro de uma atmosfera de dor, angústia e desespero, e nós nos esquecemos que existe um Deus que estaria conosco, ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte. Ele estaria conosco, né? Mas nós somos sequestrados por estas coisas, por essas dores, por estas circunstâncias, né? Precisamos aprender com aquilo que discorre diante dos nossos olhos. A esposa que não aguenta mais o opressor, o agressor, que antes dava uma folguinha quando ia trabalhar ou quando saía de casa. Hoje ele está 24 horas dentro da vida, dentro da casa, dentro do ambiente com essa mulher. Você imagina o que é isso? Por isso que nós devemos olhar sempre para o lado. Você imagina um marido opressor, um marido abusivo, que o alívio da mulher e da família é quando aquele homem saía de dentro de casa, aquele homem totalmente tomado por desamor, por desafeto, que quando ele entra na casa, entra um turbilhão de dores e angústias e sofrimentos,
E o alívio dessa mulher, dessa criança, dessa família era quando esse estorvo saía para trabalhar. Agora não, ele está ali. Você imagina essa família? Por outro lado, nós temos também uma outra perspectiva, aquele homem que ele é fulminado pelo olhar de desaprovação da sua esposa. Ela joga na cara toda vez que olha para ele a frustração dele não atingir as expectativas dela, porque ela não casou com ele, casou com a possibilidade dele. Nós já falamos sobre isso nos Filhos de Deus. Nós devemos nos apaixonar pela essência, não pela nossa imagética, por aquilo que projetamos. E esse homem frustrado, esse homem entristecido, e essa mulher cobrando, exigindo desse homem, desrespeitando esse homem. E quando um filho vê a mãe desrespeitar o marido, ele também não respeita o pai. E essa casa vira o caldeirão, um caldeirão de sofrimento, um caldeirão de angústia, um caldeirão de desamores. Dessas formas os corações vão esfriando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa bem séria para vocês. Essa ministração ela é restrita para a comunidade da graça. Não estou falando do teu vizinho, não. Não estou falando do teu colega de trabalho, não. Estou falando contigo. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você não está ajudando quem precisa ser ajudado, ou se você é essa figura no qual eu estou falando, ajoelhe-se hoje. Coloque-se na presença de Deus e peça para que Ele plante de novo no seu coração o amor de Jesus, o fogo do Espírito Santo. Há restauração para a tua vida. Ninguém é perfeito, nós somos uma comunidade de imperfeitos. Todo tipo de doideira, de coisa estranha vai parar dentro da igreja, porque é esse povo que Jesus quer. Para restaurar, para transformar, para vivificar, para fazer diferente. É para nós. Vamos aprendendo, vamos viver de uma forma íntegra, digna e justa. E crescer com tudo aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Amém? E a gente já vai entrar na exposição do texto, é apenas uma introdução. Amém? Existe um grande desamor nas famílias. É filho estressado com pai, é pai estressado com mulher, é mulher estressada com marido, com filho, é gritaria, é angústia. E nessa ambiência a gente sabe que o amor ali, ele vai se esvaindo como água que escorre pelos dedos. É impossível conter uma ambiência saudável em lugares assim. E o amor de muitos, e vai se esfriando com essas torturas cotidianas, essa falta de entendimento de Jesus cotidiano nas vidas. Amém? Mas isso tem sido a realidade latente dos nossos dias. Estamos nos tornando corações de pedra, insensíveis, impacientes, iracundos e sem amor. Somos apenas e tão somente meros produtos do presente século, dessa geração, desse meio, como diz Freud, produtos do meio. Nós estamos nos formando, nos tornando nisso. Nós que seríamos na realidade o porto seguro, estamos desfrutando e vivendo as angústias e dores dos piores lares, das pessoas mais horríveis da face da terra. Nós estamos vivendo essas angústias dentro das nossas vidas cristãs. E o pior de tudo que isso é falta de entendimento, falta de compreensão dos ensinamentos de Jesus. E quando algo errado nesse nível acontece na vida do cristão, o culpado é Deus. Nunca é ele, né? Nunca é ele. É complicado, né? Mas como diz Blaise Pascal, há duas espécies de homens, né? Uns justos que se consideram pecadores e fracos, e os pecadores que se acham justos e fortes. Então tem duas formas de você pensar, de você entender. E Blaise Pascal, ele foi genial nessa dissertativa dele. Precisamos mais do que nunca resgatar o amor, a afeição, a empatia e começar a investir tempo e qualidade de atenção nos nossos afetos, nas nossas vidas. Nós precisamos restaurar alguns altares nas nossas vidas, a gente falou disso já. Precisamos restaurar o altar chamado coração, principalmente. Fundamentalmente, nós precisamos colocar um pouquinho de fogo no braseiro do coração.
Nós precisamos parar de ter esse nosso olhar julgador, essa nossa mente seletiva, essa nossa mente dicotômica e olhar para o outro com empatia, com amor, entranháveis afetos, como diz Paulo. A gente tem que pensar na pessoa como nós gostaríamos que pensassem em nós, né? A hora que Deus nos olhou, Ele sabia de todos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos vícios, as nossas manias, mas Ele nos olhou com um amor tão profundo, Ele nos perdoou com uma intensidade, com uma extensão tão grande, que nós nos sentimos acolhidos e amados. E se essa foi a forma dele nos amar, essa é a forma como nós devemos amar o nosso próximo, o nosso irmão. 1 João 3,16 diz isso. Ele se entregou por nós, então eu me entrego por eles. Eu me entrego por todos. Nosso coração tem que ser um coração amável, ensinável, misericordioso, paciente, com empatia. Isso vem se corroendo no meio dessa sociedade, dessa violenta velocidade em que o mundo se transforma. Antigamente as mudanças elas eram mais lentas, né? Os golpes a gente assimilava com um pouquinho mais de tranquilidade. Hoje é tudo muito rápido. Hoje se lança um celular, em 2 anos ele está obsoleto. Hoje você compra uma coisa na loja, no outro dia ela já tem outra melhor. Então tudo está evoluindo muito rápido. E o ser humano, ele não é uma máquina. O ser humano, ele é de carne e osso. Ele é sensível, ele é volátil. Todo o crescimento sociológico, todo o crescimento, ele demorou anos para ser implantado, para ser assimilado como sociedade. E hoje nós temos que assimilar transições numa velocidade absurda. Hoje em dia você se forma numa faculdade, amanhã sua formação já está obsoleta, tem que fazer outra. Sua profissão já não existe mais. Hoje nós vivemos correndo atrás. E às vezes parece como aquele cachorro correndo atrás do rabo, porque você nunca consegue atingir o objetivo. Isso produz frustração, isso produz angústias, dores, desamores, desafetos. E se a gente não cuidar da nossa alma, se a gente não olhar os ensinamentos de Jesus, a paz que Jesus nos dá, o nosso amor se esfriará mais rápido do que todos os outros. Amém? Não se blinde, não se sinta blindado das agonias do mundo. Nós somos sujeitos às dores, às dificuldades. Nós estamos sujeitos a todas as circunstâncias que estão debaixo do céu. A única diferença que temos entre nós e eles é porque o refrigério está ao nosso favor. Deus está conosco. Deus está ao nosso resgate. A nossa companhia. Amém? O amor será o bálsamo. E a gente vai falar que amor será o bálsamo. O amor será o bálsamo dessa geração tão afetada, tão ensimesmada. Somente Ele, o amor, poderá nos fazer permanecer até o fim. Somente Ele poderá manter aquecida a nossa fé para enfrentar o iminente desencantamento. É o grande problema também da nossa geração, desencantamento. São tão rápidas e tão voláteis as mudanças, né? As realidades, que acaba produzindo em nós um desencantamento, uma falta de vontade de ir além, de ir em frente. Nós sabemos que a gente fala sempre, parece que nós pregamos sobre depressão e angústia, mas o primeiro caso de afastamento laboral, né? Afastamento de trabalho nos Estados Unidos é depressão, a maior causa de afastamento laboral. E isso vai afetar a nossa sociedade. O Brasil é um dos países mais depressivos do mundo. E não deveria. Porque a pessoa que tem depressão, a principal fonte da depressão, eu li um livro essa semana chamado O Demônio do Meio-Dia, acerca de depressão, é falta de propósito. Isso foi um psiquiatra que escreveu. Falta de propósito. E nós em Cristo, em Jesus, nós temos um propósito ativo, um propósito que nos consome.
Que o certo seríamos pensar que o zelo da tua casa nos consuma por inteiro, o pensamento em te adorar habite em nós ricamente e poderosamente. Mas quando nós nos desvirtuamos desse propósito, desse objetivo, tudo que nos resta é o mais absoluto nada. É o mais profundo abismo. E é muito fácil escorregar nas beiradas desse abismo sem perceber. Por isso que Jesus ele ressalta uma palavra repetidas vezes, e principalmente no Evangelho de João, a palavra é permanecer. E nós vamos falar sobre isso. Sendo assim, podemos pensar no amor como um fundamento da ordem social. Nosso amor ele pode transformar uma ambiência. A gente não vai mudar o curso do mundo, as coisas vão acontecer como a Bíblia diz que vai acontecer, mas a comunidade da graça ela tem que se manter alheia a toda essa situação, porque nós temos Jesus, nós temos a promessa, e sem essa promessa nós não vamos a lugar nenhum. Nós estamos no meio de tudo isso aí, desse turbilhão de dores. Amém? Sobre isso Santo Agostinho fala, ele nos adverte a contemplarmos o amor como elemento central na busca por um mundo melhor e mais justo, assim como a possibilidade de transformar injustiça em justiça, iniquidade em equidade. E nós vamos falar sobre a iniquidade, nós vamos falar um pouco mais agora, quando nós vamos entrar na ministração dos textos bíblicos, a gente vai entender topicamente o que Deus está querendo dizer nesses versículos, nesses 4 versículos que nós separamos hoje, né? O primeiro ele vai falar, o primeiro tópico que vamos abordar tempos de pós-verdade. Esse é o grande problema da nossa geração. Tempos de pós-verdades, fake news e ódio gratuito. Fake news são falsas notícias, né? Nós temos fake news na igreja, temos falsos profetas. Falsos profetas que estão levando muitos à perdição, É muito triste ver uma pessoa com capacidade de alcance e salvação não anunciando a verdade, anunciando falsas doutrinas e fazendo com que muitos se percam. É muito triste. Amém? Mateus 24, 10 e 11. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Alguém tem visto isso acontecer? Eu vejo acontecer com uma agressividade, uma velocidade muito grande. Eu vejo pais que não falam com os filhos por causa de ódio gratuito, por causa do seu conjunto de verdades, o conjunto de verdades no qual eles habitam. É muito triste. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós temos visto isso. Nós temos visto o evangelho se pervertendo, tornando-se um evangelho falso, uma graça barata. Pessoas sendo enganadas aos montes. Pessoas pregando coisas que não estão na Bíblia, que não cabem no pensamento de Jesus. E quando alguém se levanta com o verdadeiro evangelho, é juiz, é julgador, é fariseu. É assim que a gente está vivendo ultimamente. Estão invertendo os valores. O justo, ele tem que ser injusto, para que o injusto possa habitar na ambiência do justo, sem se arrepender. É trágico, mas é o que nós vivemos nos últimos tempos. Hoje cada um tem a sua verdade, seu Deus, a sua moralidade personalizada. Ultimamente está difícil até pregar o evangelho. Está difícil, irmão. A gente prega o evangelho, depois a gente tem que sair explicando a palavra separadamente. Porque tem um evangelho do oprimido, tem um evangelho de todas as coisas. Eu não vou citar todas, porque senão eu vou ter que explicar essa pregação amanhã. Mas vocês estão fragmentando o evangelho para gêneros públicos e fomes, no intuito de enfraquecer o evangelho, que o evangelho tem que se enquadrar ao pensamento racial, ao pensamento homoafetivo, Não, o evangelho é um só. O evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
E quem crê no Evangelho muda a si mesmo. Como diz o teólogo, quando eu li a Bíblia, encontrei vários erros e todos eles estavam em mim, não nela. Eu tenho que me conformar a ela, tomar o formato dela para me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Temos que nos rotular para caber na verdade do outro. Caso contrário, estabelece-se uma atmosfera de ódio e os santos atiradores de pedra, os depravados moralizadores e todo tipo de juiz se manifestam. Eles não passam de cegos guiando outros cegos. Não temos mais um equilíbrio racional, consenso ou concordância. O ser humano está se isolando em casulos, deixando de ser homo sapiens, abandonando a sapiência, o conhecimento, o entendimento e se tornando homo animus, deixando fluir a sua animosidade, a sua animalidade, a sua bestialidade. Está tornando-se cada vez mais comum a violência e mais natural a morte. O processo que antevém a vida de Jesus está posto, está acontecendo, está em andamento. E é necessário que nós, como igreja, nos levantemos hoje em oração, em clamor, para que Deus preserve o nosso coração. Lembre que essa mensagem, ela não é dirigida para o outro, para o vizinho, para o colega, é para você que está ouvindo e assistindo. Deus, Ele quer falar com o nosso coração. Deus, Ele precisa que nós possamos ter a capacidade de ter escutas espirituais, ouvir a Tua voz, ouvir os Teus profetas. Nós estamos vivendo essa ambiência de desamores. Não suportam ser confrontados pelas verdades inexoráveis do Evangelho, que é uma antítese da cultura do presente século. Procuram formatos que se amolde ao seu lifestyle, ao seu estilo de vida. Nós vemos igreja à la carte hoje, evangelho à la carte. O evangelho ali, eu vou ali que ali pode isso, eu vou ali porque ali acredita no que eu acredito. Eu vou ali porque ali... Não, amados. Venha para o evangelho. Deixa o evangelho te fazer sangrar, te fazer chorar, te confrontar, te amassar, te espremer. Deixa o evangelho cuidar de você. Deixa Jesus Cristo falar o teu coração. Deixa Jesus Cristo falar diretamente com você, assim como Jesus Cristo falou comigo, falou com aquele jovem rico. Olha, pega tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. Isso nos vai ser cobrado um dia, vai chegar a hora, e está chegando. Ela é chegada, e Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não é? Não quer ter abalado o seu status quo, as suas velhas ambições e concupiscência. Buscam com esse placebo anestesiar a sua consciência para diante da sociedade posar como bom moço, bom menino justo. Mas não quer se arrepender. Gente, nós precisamos, como igreja, nos afastar do formato, da aparência desse mundo. Está muito parecido, está muito sem diferença. Nós, cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos diametralmente diferentes, ou deveríamos ser, desse mundo terrível que está à nossa volta, desse mundo perverso, promíscuo, satânico que está à nossa volta. Mas nós somos reflexo deles. Os índices nossos são os mesmos deles. Vemos divórcio na igreja assim como vemos no mundo, traições e adultérios assim como vemos no mundo, violências, agressões, violências domésticas assim como vemos no mundo, às vezes até pior. Nós devemos analisar. Jesus, ele nos avisa, gente, esse momento chegará. E esse momento para a nossa sociedade, século 21, já chegou. Hoje a igreja virou vilã. A igreja, a verdade de Cristo é acusação, é opressora. Ela oprime sim a velha criatura.
hoje querem implantar no nosso coração a ideia de que o pecado é só um conceito, ele não existe. E se você se libertar do conceito do pecado, você vai ter uma vida mais livre. Não. Você vai ter uma vida de louco. Você vai ter uma vida sem freio, sem limite, sem filtro. E esse filtro, ele é muito importante porque ele vai nos revelar salvação ou perdição. Se você quer ter algo além dessa vida cheia de dor, uma vida eterna, onde não haverá choro, nem lágrima, nem dor, entenda que o pecado é real, ele existe, não é apenas um conceito filosófico, como bem pregou a pastora Silvia na quarta-feira. Pecado é real. E o pecado produz em nós inimizade de Deus, a iniquidade, o cerne da iniquidade é viver à margem fora da lei. E é por isso que a Bíblia usa muito o termo iniquidade, porque existe uma lei moral que nos faz diferentes, que nos faz referência, que nos faz abençoadores nessa terra. E se nós nos abolirmos dessa lei, nós vamos nos tornar um grande volume de nada. Onde esse mundo iria parar se não fosse Jesus Cristo de Nazaré? Com seu amor e com a sua bondade, com a sua misericórdia. Se não fosse a moralidade imposta pelos 10 mandamentos, o que seria do mundo? Nós como seres humanos, já estaríamos extintos. Se Deus não tivesse eleito Abraão e dele constituído um povo, e em Moisés entregado os seus mandamentos, para que esse povo fosse um reflexo de Deus na terra, o que seria de nós? Pense, Deus cuidou de nós mesmo antes de nós nascermos. Por isso nós devemos a nossa vida toda para Ele. Nós devemos olhar para as suas escrituras, analisar os teus textos e aplicar nas nossas vidas todos os dias. Amém? Não suportam as verdades inexoráveis do Evangelho. Esse é o reflexo da nossa sociedade. Até o próprio Dostoiévski, ele fala: se você quer vencer o mundo inteiro, vença a ti mesmo. E vencer a ti mesmo, no conceito de Jesus, é abolir o velho homem, banir o velho homem do governo da tua vida. É retirá-lo do controle do seu pensamento, do centro das tuas vontades. É uma luta, é uma guerra, batalha cruel e ferrenha. Paulo diz, né, que o mal que ele não queria, esse ele fazia, mas o bem ele não conseguia fazer. O mal habitava nele. O mal, o pecado, ele é inerente ao ser humano desde o nascimento. E nós devemos lutar contra isso. Nós devemos dar lugar ao nosso coração, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é gratuito, aquilo que é amável, aquilo que Deus já estabeleceu para as nossas vidas no Calvário. É Jesus. Somente Jesus, Ele vai tirar-nos dessa ambiência toda de caos. Ele vai nos dar uma luz, um propósito, uma vontade de ir além, de viver, de transcender essa vida maluca que vivemos aqui. Amém? Glória a Deus. Está escrito lá em Romanos 16, capítulo 16, versículos 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos no ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, suas fomes, seus desejos. Mediante a palavra suave e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Gente, vamos buscar trazer reflexões nas nossas vidas. Não vamos entrar e sair da igreja como nós entramos e saímos do supermercado, como nós entramos e saímos do shopping center. Vamos nos alimentar no sábado, ou no domingo, vamos pegar aquela palavra. Eu falei isso para uma pessoa essa semana. Pega aquela palavra, anota aquela palavra, separa cada versículo, digere cada versículo, absorve, faça uma osmose
Assimile por contato, leia, 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 até que aquilo entre na sua vida e transforme a sua vida. Faça um esforço mental para que a sua mente se conforme, se adeque ao Evangelho, a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos para o tópico 2. A iniquidade esfria o amor e destrói a comunhão com Deus. Mateus 24:12. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Separei nesse versículo 2 tópicos para reflexão. Um deles é o significado da palavra iniquidade. Substantivo feminino, qualidade de iníquo, contrário à equidade e à justiça, aquilo que é injusto, oposto ao que é justo e igualitário, ato ou comprometimento contrário à moral, à religião e à igualdade, comportamento ou ação perversa e maldosa e malévola. Etimologia, a origem da iniquidade, ela vem do latim, significa iniquitas atis. Amém? A termologia, contrário à justiça, à moral e à igualdade, reflete claramente um comportamento de rebelião. Rebelião. Esta rebelião é inerente ao gênero humano, aqueles que não são nascidos de novo. Precisamos entender a diretiva de Jesus Cristo. Ele não disse que isso aconteceria, que o amor esfriaria. Ele disse que isso acontecerá, que o amor esfriará. Ou será que já não esfriou? Será que não está acontecendo hoje? Como anda o seu coração? Ele queima com o mesmo fervor de antes? Ele queima com a mesma paixão de antes? Ele queima com o mesmo desejo de antes? De estar na presença de Deus, de se deleitar, de orar durante horas, de louvar a Deus com cânticos espirituais, glorificando, orando em línguas. Seu coração anda assim? Ou seu coração ele está mais consumido em tirar você da distopia e colocar você numa utopia, numa verdade paralela, para que o tempo passe mais rápido? Você tem gastado mais tempo com Jesus? Com Netflix? Parou para pensar? É algo duro de se ouvir, é algo duro de se refletir. Um coração que deleita-se no Senhor, que se abandona no Senhor. Como tem sido no meu coração hoje? Essa palavra ela veio como uma flecha direto no meu peito, uma flecha pegando fogo. Vou ter que rever a minha qualidade de tempo dedicados a Deus, com eficiência e urgência. Espero que o irmão siga o meu conselho. Devemos sondar cada cantinho do nosso coração para ver se ainda não há vestígios de iniquidade, pois a menor partícula pode causar danos fatais à nossa alma. Jesus Cristo nos alerta que o amor de muitos esfriará. Ele não está falando para os de fora, porque morto não ama. Ele não está falando para o mundo. O mundo está morto em suas transgressões. Ele está falando para aqueles que estão dentro de casa, na presença de Deus, assistindo na comunidade dos santos. O amor desse se esfriará se ele não se cuidar. Se ele não sair da beira do abismo, da margem da lei, e ir para o centro da vontade de Deus. O amor se esfria. O amor te abandona. E nós temos que pensar muito sobre isso. Os mortos, eles não amam, somente a comunidade da graça, os vivos que têm o amor. E a gente vai falar, que amor que é esse? Que amor que Deus fala que viria a esfriar no fim dos tempos, no tempo que se chama agora, na nossa sociedade contemporânea, onde tudo é contra Deus, tudo é inimigo de Deus, onde o nosso Deus ele é um Deus tirano que não deixa os homens viverem os seus deleites.
e que implantam uma série de nãos e proibições. Esse nosso Deus, ele não está mais na moda. O Deus verdadeiro. Existe um Deus aí falsificado que engana muitos, mas o nosso Deus, Yahvé, ele não está mais na moda, ele não é mais ouvido, ele não é mais atraente. Ele é o contrassenso, ou contra a cultura. Ele é tudo que o mundo não quer. Amém? É duro, mas a gente tem que ouvir. Qual o amor que é esse? Vamos falar desse amor. O amor. Quando o texto diz o amor de muitos esfriará, ele não está dizendo apenas do amor relacional, filéus, ou do amor eros, o amor de homem e de mulher. Ele fala do amor que nos torna sal e luz nesse mundo. Um amor que trata o coração do crente e o adequa a pertencer a Deus como um filho de Deus. E onde nós vemos o padrão desse amor, está lá em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 3. E ainda que distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não julga com injustiça, com iniquidade. A iniquidade ela não habita na ambiência onde existe esse amor, mas folga com a verdade. A nossa verdade é Jesus Cristo de Nazaré e a sua palavra. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerão. Vamos pular lá para o 13, para o versículo 13, versículo 13 do capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior de todos estes é o amor. É desse amor que nós estamos tratando hoje. É desse amor que nós estamos falando hoje. O amor que o Espírito Santo revelou em nós, que transformou a nossa essência, as nossas características, que derrubou, né, a nossa persona, a nossa personalidade cruel e inimiga de Deus, e forjou em nossos corações, e nós, eu e você, nascidos de novo, uma nova criatura. E a nova criatura necessariamente habita nessa ambiência desse amor. Esse amor permeia seus pensamentos, desejos e volições. Esse amor é o centro da vida dessa pessoa, o amor ágape, sacrificial. É aquele lance que eu falei no começo para vocês, empatia. Amor sem pedir nada em troca, amor pelo simples fato de ser um filho de Deus. Esse amor começa a se esfriar. E você começa a pensar, será que ele merece a minha atenção? Será que ele merece o meu sacrifício? Será que ele merece mais uma oportunidade? Aí você vai se tornando uma pessoa indiferente. E a indiferença é a pior das doenças. A indiferença ela é pior do que a depressão, do que a angústia, do que a ansiedade. Ela é a pior coisa que existe. Porque você mergulha num grande lago de nada. E nada mais importa. A sua vida mais não importa. Quando esse tipo de amor cessar em nós, tudo que nos restará é um profundo nada. E seremos tomados por uma indiferença que nos tornará tão maus quanto o mais perverso e iníquo. Pois não fazer o bem é a mais perversa forma de se fazer o mal. Se você tem condições de agir, você trabalha na ambiência da indiferença, você é mais perverso do que o perverso. Eu seria mais perverso do que o perverso, segundo a palavra de Deus. Porque a palavra mesmo diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, esse peca. Pecar é rebelar-se contra a lei. Pecar é iniquidade.
E nós devemos sondar cada molécula, cada partícula do nosso coração diariamente, para expelir, para colocar para fora dos nossos sentimentos qualquer vestígio de iniquidade, de rebelião. Essa é a única forma de permanecer na presença de Deus, de chegar como Paulo ao fim da sua carreira: combati o bom combate, guardei a fé. Tô pronto, Deus, pode me levar. Creio que esse dia chegará na minha, na sua vida, se Jesus não voltar antes, que eu acredito que vai voltar. E a sua volta já está próxima, a sua segunda vinda está próxima. E como diz o meu primeiro discipulador, eu não esqueço nunca mais da minha vida, quando chegar aquele momento da volta de Cristo, o que você fez, você fez. O que você não fez, já era. Não vai ter segunda chance. Estamos vivendo um tempo de misericórdia. Deus, ele está com a mesa do banquete dele aberta, posta. E há sempre mais uma cadeira vazia. Há sempre mais um espaço para um pecador. Vem! A porta está aberta. Deus está dizendo para você: vem, entrega a sua vida, participa da minha graça, participa do meu banquete. Você aceita, você vem, conforma-te a mim, pareça-se comigo, arrepende-te dos teus pecados. Esse é o passaporte. Esse é o passe livre, é o green card de você estar nessa mesa da presença de Deus. É arrependimento. Não é sacrifícios, nem romarias, nem protocolos, é arrependimento. Hoje o ministério de louvor aqui tá. É arrependimento, é deixar Deus invadir a sua vida como um tsunami avassalador e mudar tudo. Mas tem que permitir-se mudar tudo. É disso que a gente precisa, é disso que o Filho de Deus precisa. Dessa confiança, de acreditar nessa verdade. Amém? Amém. Que Deus fortaleça o nosso coração para que a gente nunca ambiente por esses lugares. Para que Deus nos preserve longe desse lugar. Vocês estão aí, filhos de Deus? Vocês estão com a cara de assustados hoje? Mas amém. Agora o último e derradeiro tópico é a perseverança, a arte de permanecer em Jesus. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, que permanecer até o fim, este será salvo. Nos assustamos, parece que existe uma seletividade, né? No processo da salvação. A salvação já está posta em Jesus, né? A salvação vem do Senhor, é algo que Ele já estabeleceu no Calvário. A salvação vem do Senhor, Ele já a estabeleceu no Calvário. Devemos nos preparar para todos os cenários descritos nas Escrituras Sagradas, guardando sempre a recomendação de Jesus Cristo, que é permanecer. A bênção da permanência, essa sim é a que fará com que a gente chegue no nosso destino, que é o céu, a Nova Jerusalém. Permanecer, predicativo e intransitivo, continuar sendo, prosseguir, existindo, conservar-se, ficar. Transitivo indireto, insistir, persistir. Transitivo indireto, deixar-se ficar em um lugar por muito tempo, permitir-se ficar no lugar por muito tempo. Permaneceu em Jesus até o fim da batalha. A origem dessa palavra vem do latim permaneciere e permanecere, ficar até o fim. Essa palavra é fundamental no Evangelho, a permanência. Em Jesus podemos permanecer e perseverar em nossos corações e preservar em nossos corações a chama do Espírito acesa. E esse revestimento de poder nos conduzirá com segurança até os braços do Pai. É somente no Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, com o revestimento de poder do Espírito Santo,
que poderemos, assim como Paulo, como os apóstolos, como a igreja primitiva, como muitos irmãos e irmãs que vieram antes de nós, permaneceram até o fim. Só assim, com o Espírito Santo de Deus, podemos permanecer na presença do Senhor até o fim dos dias, nesse mundo caótico e difícil. E eu vou dizer para você, as angústias do mundo, elas tensionam a se intensificar, a ficarem piores. Nós devemos analisar que só existe um lugar de segurança, só existe um lugar de alívio, só existe um lugar onde nós podemos ficar e acreditar que Deus estará conosco. É na presença de Jesus Cristo de Nazaré. A porta está aberta hoje, amado. A porta está aberta. A porta está aberta hoje. Acredite nessa mensagem. Em Jesus Cristo podemos permanecer e perseverar em nossos corações, manter essa chama que nos leva até os braços do Pai. É uma questão de fé. Às vezes nós vamos sangrar, às vezes nós vamos chorar, às vezes vamos nos sentir enfraquecidos, mas temos uma certeza: Deus estará conosco em todo tempo, em todo momento, na angústia, na dor, na alegria e nas alegrias. Em todas as alegrias. Que sim, nós viveremos. Em nome de Jesus. Parece que o mundo é um cenário tão caótico, que verdadeiramente é. Mas para aqueles que estão na presença de Jesus, para aqueles que estão vivendo a vontade de Deus, não é tão terrível assim. Amém? Deus, ele sempre vai nos proporcionar locais seguros, portos seguros, locais de refrigério. Deus está em todo o tempo conosco, nos sustentando com sua destra poderosa. Esta é a certeza de um verdadeiro filho de Deus. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Charles Haddon Spurgeon, ele falou uma coisa fantástica. Ele disse assim: muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Nós vamos ter que vencer muitos. E o nosso galardão na presença de Deus, ele é certeza. Ele é certeza para as nossas vidas. E nós devemos acreditar. Vamos concluir aqui, finalizar. Assim Deus demonstra o seu amor, exortando seus filhos para que não se percam nas sutilezas do diabo. Não espere, irmão, não se escandalize com as coisas que nem eu já disse aqui, com terremoto, tsunami, bombas, né? Trágica bomba que explodiu no Líbano. Orem pelo Líbano. Mas não é isso que a gente deve preocupar acerca da nossa salvação. São com as sutilezas do diabo, com as concupiscências da nossa carne, com as coisas que podem nos tirar do local chamado salvação. Olha o que está escrito em Hebreus. Nós temos que ouvir e analisar sempre a exortação do Senhor. Está escrito assim em Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama, açoita a qualquer que recebe como filho. E nós somos filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Todo filho deve ser corrigido pelo seu pai, senão vira um pequeno demônio. Se o pai não corrige, se o pai deixa correr solto, ele vira um pequeno demônio. Então o pai tem que corrigir. O nosso pai, ele deve nos corrigir para que a gente possa permanecer no centro da vontade dele. Amém? Vamos lutar contra essa cultura da indiferença e ser diferentes. Ser outro tipo, outro padrão de ser humano. Voltar a ser referência, arrefecer, aquecer os nossos corações para que a iniquidade e a indiferença não habite nele. Não vamos deixar esfriar nossa fé, não vamos deixar nos cair em tentações. Vamos acreditar que não há tentação sobre-humana, porque antes Deus ele vem com o alívio, com o escape, com a saída, com a tangente, para que nós possamos estar ali. A palavra de Deus nos afirma que ainda que nós passarmos, olha que cenário terrível,
Ainda que a gente passasse pelo vale da sombra da morte, não deveríamos temer mal algum, porque ali Deus estaria conosco. Esse é o cuidado de Deus para com seus filhos, esse é o cuidado de Deus para cada filho de Deus que está ouvindo essa palavra, tão dura palavra hoje, mas edificante. Cada palavra, cada coisa que Deus falou aqui, Ele falou primeiro ao meu coração, para que eu transmitisse a vocês. Existe uma porta aberta, Deus quer te livrar de tudo isso. Deus, Ele está limpando espiritualmente a sua vida, o seu coração, a sua mente, abrindo os nossos olhos da possibilidade, da frieza, da apostasia, da indiferença espiritual. Então que Deus venha tratar o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Todos e todas nós sejamos tratados, para que quando chegar no grande dia, eu e você, todos nós aqui, possamos estar juntos com Ele na glória, na presença dos anjos, dos anciões, que vão gritar: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, o seu Cordeiro. Nós vamos participar do grande coro celestial. Mas até lá tem uma peregrinação, tem uma caminhada, e essa caminhada tem que ser fortalecida pelo revestimento do Espírito Santo em nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração, para o seu coração, para a sua vida, para a sua mente, para a sua família, para a sua alma. Que Deus, Ele possa entrar violentamente no seu coração hoje e arrancar todas as amarras de Satanás, tudo aquilo que faz com que você se afaste, se distancie da presença dEle. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por hoje, Pai, por cada recado, cada exortação que o Senhor colocou em nossas vidas. Cada alerta, cada sinal de alerta que o Senhor fez piscar diante dos nossos olhos. Que a Tua paz, Pai, venha reinar em nossos corações e que nós possamos ter espírito, Senhor, de discernimento, para a gente entender o nosso tempo, para que a gente possa não cair nas astutas ciladas do inimigo. Deus, orienta o nosso coração a ele andar não na beira do abismo, mas bem distante dela. Que nós possamos ter o Senhor como centro e referência das nossas vidas, para que a gente possa permanecer e perseverar até o fim, Pai, em nome de Jesus. Se existir algum coração cansado aqui hoje, algum coração que pelas lutas e pelas guerras e pelas dificuldades da vida tem se esfriado, que o Senhor venha trazer um renovo, um bálsamo, uma cura, a restauração, braseiros, Pai, para que ele possa voltar a queimar, Pai, para que ele possa voltar a encandecer, para que ele possa voltar, Senhor, a ser sal e luz, brilhar como um farol no meio de uma geração tão perdida e escura. Em nome de Jesus, que nós possamos ser este, Pai, ser este que brilha como um farol, em nome de Jesus. Amém? Foi muito bom estar com vocês hoje. Foi muito bom estar aqui compartilhando uma palavra de vida. Uma palavra de vida, uma palavra de exortação, de construção, de um entendimento acerca de um coração que pode se esfriar. Aprendemos muito acerca do pecado. Quarta-feira que vem nós vamos ter uma experiência legal. A gente vai falar sobre a doutrina do homem. E na outra semana a gente vai falar sobre a doutrina de Jesus, na próxima quarta-feira. Que Deus possa ter invadido a sua casa hoje. Que Deus possa ter invadido o seu coração. Que Deus possa ter mudado tanto o meu quanto o seu entendimento. O meu já mudou, mas que Ele possa ter transformado o seu entendimento. E que hoje você possa verdadeiramente experimentar, ter a experiência de fluir com rios de águas vivas do seu interior. Esse rio que flui do trono de Deus, que flui direto do Cristo. Que Deus possa te abençoar infinitamente. Saiba que você não estará sozinho em momento algum. Na comunhão terá a nossa companhia dos filhos de Deus. E na solidão estará sempre com eles, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo em todo momento. Por isso que eu sempre prego da impossibilidade de um filho de Deus andar só. É impossível. Que nós sempre andamos em quatro. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a sua noite. Encher você de esperança, encher você de paz, encher você de alegria. Em nome de Jesus. Que nós possamos passar por esse vale,
passar por esse caminho pedregoso com um sorriso no rosto e com um olhar lá na eternidade, lá em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração.